Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos início a mais uma semana de estudo guiado, a mais uma semana de descobertas da Palavra de Deus. É uma semana que, com certeza, nós seremos impressionados com o poder que emana da Palavra de Deus. Com certeza, Papai do Céu tem muitas bênçãos para abençoar cada um de nós. Basta que a gente esteja aqui comprometido. Basta que a gente esteja aqui, juntinhos, buscando o seu reino, todos os dias, porque a cada dia ele deseja ter um encontro mais que especial conosco. Por isso é tão importante, é tão necessário termos um momento com Deus. Bom, nós estamos iniciando aí a quarta semana, já passamos aí por alguns assuntos muito importantes que fizeram total diferença. Se você não viu que a gente já estudou durante essas 3 semanas que passaram desse trimestre, que inclusive, se você não sabe, nós iremos passar esse trimestre todo, esses 3 meses à frente aí, estudando o Evangelho de Marcos. Nós vamos meditar apenas nesse Evangelho e tirar ali todas as lições que Papai do Céu preservou e deixou para cada um de nós. Hoje nós vamos ver aí um tema bastante interessante. Você já viu aí no título, vamos falar sobre parábolas. E antes a gente, vamos dizer assim, desfrutar desse assunto maravilhoso, eu quero convidar você a, junto a mim, fechar seus olhos e buscarmos a presença de Deus em oração. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque é maravilhoso ter esse encontro contigo, é maravilhoso meditar na tua palavra. Ah, Deus, o Senhor tem feito tanto por nós. O simples fato de ter nos conduzido para esse momento já é obra tua, porque nós reconhecemos a atuação do teu Espírito Santo em nossas vidas. E nós queremos pedir cada vez mais a presença dele, pois queremos pela fé que é por meio dele, que não apenas seremos aperfeiçoados, para um dia estarmos na tua presença por toda a eternidade, mas também é por meio dele que nós conseguimos entender a tua boa palavra para cada um de nós. De modo especial, eu quero fazer um pedido muito especial a ti, que o Senhor esteja ali com a família do pastor Rafael, esse homem que tem sido um servo fiel teu e que tem promovido a pregação do Evangelho a mundo afora e tem alcançado muitas pessoas para o teu reino. Que o Senhor faça aquilo que é melhor, aquilo que condiz com a tua vontade e que a tua palavra seja prevalecida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo, como já foi mencionado e você já viu aí no título, é parábolas. Durante essa semana, nós vamos meditar um pouquinho sobre a forma pedagógica que Cristo utilizou para apresentar o Evangelho para as pessoas do seu tempo e, obviamente, para nós hoje, no tempo em que vivemos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 24 e 25, que diz assim: Então lhes disse: Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido vocês, serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu fiquei refletindo e relendo esse verso para poder extrair aqui algumas lições. Eu separei um ponto aqui bastante interessante. Primeiro, Jesus chama a atenção a um detalhe muito importante. Prestem bem atenção no que vocês ouvem, ou seja, o que é que você tem dado ouvido? Você tem prestado atenção? Você tem dado ouvido a qualquer bobagem, a qualquer besteira? Você não deve perder o seu tempo dando ouvido a coisas sem sentido, a coisas que não agregam, a coisas que não vão te aperfeiçoar, não vão fazer teu caráter refletir o caráter de Cristo. Não deve haver espaço para isso. Então, primeiro ponto, o que é que nós temos ouvido? Segundo ponto, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. Ou seja, a despeito do que as pessoas têm falado sobre vocês, não se preocupe, porque essas pessoas também serão medidas, serão analisadas, serão julgadas da mesma forma que estão fazendo julgamento a seu respeito. Terceiro ponto, e mais ainda lhe será acrescentado. Você sabe que a história, ela normalmente tem 3 lados.
o meu lado, o seu lado e o lado da verdade. E normalmente, entre esses dois lados, o meu lado e o seu lado, normalmente a história tende a ser enfeitada, ou seja, tem ali um aspecto de exagero, um acréscimo desnecessário, um acréscimo não real. E é exatamente isso que acontece. Pois ao que tem, mais será dado, ou seja, mais será acrescentado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, às vezes, o que você está ouvindo, algumas partes foram omitidas. Por isso, aí você devemos prestar atenção no que temos ouvido, para saber, será que isso é toda a verdade? Será que foi apresentado tudo aquilo que de fato aconteceu? Ou será que algumas coisas foram acrescentadas e outras foram omitidas, para assim chegar àquele resultado que a pessoa que está transmitindo deseja alcançar com a história que está propagando? Pois muito bem, essa é apenas uma das coisas que Jesus chamou a atenção para um assunto bastante importante, o assunto do que nós temos ouvido e o que é que tem agregado na nossa vida. Porém, ele utilizou um contexto, uma história, uma parábola para poder chamar a atenção a esse assunto tão importante. Eu separei aqui alguns pontos com base na introdução do estudo de sábado e diz assim, ó: o estudo dessa semana trata das parábolas de Marcos, capítulo 4. Entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos é o que contém o menor número de parábolas. Você sabe que em todos os evangelhos narra ali a vida de Jesus e em um determinado momento da vida de Jesus ele apresentava as verdades do céu por meio de parábolas. E no livro de Marcos é o livro, o evangelho, que tem menos parábolas registradas. Há bastante tempo, os estudiosos discutem sobre o significado e a interpretação das parábolas de Jesus. Muitas pessoas se demoram estudando sobre acerca do assunto das parábolas para tentar entender qual é o significado, qual é o propósito, qual era o método que Jesus utilizava. Essas parábolas eram literais ou eram simbólicas, ou seja, todos esses aspectos muitas pessoas têm se demorado para tentar entender. E aí, obviamente, não vamos resolver todas essas questões durante a semana, mas, em vez disso, vamos examiná-las e, pela graça de Deus, compreenderemos as ideias mais importantes que Jesus destacou por meio das parábolas. Jesus, quando se utilizava das parábolas, ele sempre queria trazer à tona uma verdade importantíssima. Ele estava contando ali toda uma história, criou todo um enredo, toda uma situação, para muitas vezes dizer aquilo que muitas vezes as pessoas não davam atenção, não davam ouvidos. Há coisas que às vezes eram óbvias, mas que precisava de toda uma roupagem para ser esclarecido e para ser entendido. E Jesus utilizava a linguagem que as pessoas entendiam. Isso é bastante importante e interessante. Marcos 4 apresenta apenas 5 parábolas. Quais são essas parábolas, Davi? O semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. Serão essas 5 parábolas que a gente vai contemplar aí no capítulo 4 de Marcos. A parábola do semeador será a primeira que nós vamos estudar durante essa semana, a primeira a ser contada. Em seguida, no dia de segunda, a gente vai ver a apresentação do motivo pelo qual Jesus usava as parábolas. E no dia de terça-feira, a gente vai ver qual é a interpretação da parábola. Ou seja, esse padrão de 3 etapas, parábola, o motivo e a explicação, a gente, com base nesses 3 pontos, a gente vai conseguir também entender as outras parábolas, que serão apresentadas no dia de quarta-feira e quinta-feira. Então, chegamos ao fim de mais um estudo guiado, tendo aí o tema geral da semana que nós vamos abordar sobre as parábolas. Eu particularmente gosto muito desse assunto, porque eu admiro a forma, a sabedoria, a inteligência de Jesus de lidar às vezes com assuntos sérios, assuntos delicados, de maneira tranquila, de maneira, vamos dizer assim, acessível, de maneira onde as pessoas podiam meditar e refletir sobre esses temas e assuntos.
que às vezes não eram vistos com tanta naturalidade. Que o Papai do Céu possa continuar falando aos nossos corações e possa continuar impressionando a minha e a sua mente, para que a gente não apenas se alegre e tenha prazer no estudo da palavra, mas, claro, que a gente tenha sede, e uma sede de busca incessante por Deus. É isso. Papai do Céu te abençoe, te guarde e te proteja de todo mal. E claro, muito claro, que Ele te traga aqui novamente amanhã para darmos continuidade ao estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.